Xabi Alonso está de volta ao Real Madrid, porém desta vez para comandá-lo à beira do campo. Um retorno que marca o início de um novo ciclo no Santiago Bernabéu, com a promessa de unir a tradição representada pela conexão com o passado e a inovação simbolizada pela esperança de um futuro ainda mais promissor. Bom, quem não se lembra da longa novela envolvendo a continuidade ou não de Carlo Ancelotti no Real Madrid? Aliás, para muitos, uma verdadeira série da Netflix, composta por diversos capítulos e inúmeras temporadas, por ter se arrastado durante meses e meses aí nessa reta final de temporada, mas que no final das contas teve um desfecho bastante rápido, né, com o treinador italiano acertando a sua ida à seleção brasileira e o clube espanhol anunciando a contratação de Xabi Alonso junto ao Bayer Leverkusen. Um movimento que, na verdade, só não aconteceu no ano passado porque o Real Madrid venceu os títulos da La Liga e da Champions League naquela oportunidade. Caso contrário, muito provavelmente neste momento, Xabi Alonso já estaria completando seu primeiro ano à frente do Real Madrid. Seja como for, diante desta significativa troca de treinadores, a pergunta que fica agora é a seguinte: o que podemos esperar do Real Madrid com a chegada de Xabi Alonso ao Santiago Bernabéu? Bom, mas antes de mais nada é necessário eu me debruçar um pouco mais sobre a temporada 2024-2025 do Real Madrid, que apesar das conquistas da Supercopa da UEFA e do Torneio Mundial de Clubes da FIFA em dezembro do ano passado, foi bastante aquém das expectativas, sobretudo em função da contratação de Kylian Mbappé como novo reforço da equipe. A começar pelos 4 El Clássicos disputados na temporada em que o Real Madrid não venceu nenhum, né? Começando ali pelo sonoro 4-0 aplicado pelo Barcelona em pleno Santiago Bernabéu pela 11ª rodada da La Liga, passando por outra goleada, neste caso 5-2 na decisão da Supercopa da Espanha em Jeddah, seguido do revés por 3-2 sofrido na prorrogação da final da Copa do Rei no estádio de La Cartuja, e terminando com o 4-3 no Estádio Olímpico de Montjuïc pela 35ª rodada da La Liga. Então, no geral, foram 4 derrotas, 7 gols marcados, 16 gols sofridos e 2 vice-títulos do Real Madrid nesse recorte dos 4 El Clássicos disputados na temporada. Bom, e vale ressaltar que embora a chegada de Kylian Mbappé tenha acrescentado em muito ao Real Madrid, afinal trata-se de um atacante que entrega uma média de 40 gols por temporada, inclusive logo em seu primeiro ano vestindo a camisa do Real Madrid, o Kylian Mbappé já balançou as redes 43 vezes, então fica claro e evidente que ele entregou o que dele se espera. A verdade é que o Real Madrid errou feio no mercado, né, ao, por exemplo, não contratar uma peça de reposição para substituir Toni Kroos, que havia se aposentado, e tampouco reforçou o setor defensivo da equipe, que além de já sofrer com constantes lesões, ainda havia perdido Nacho Fernandes. Consequentemente, o Real Madrid terminou a La Liga na vice-colocação da tabela, separada a 4 pontos do campeão Barcelona, foi vice-campeão também das Copas Nacionais, perdendo ambas do Barcelona, e despediu-se da Champions League nas quartas de final após cair diante do Arsenal com derrotas tanto no Emirates Stadium quanto no Santiago Bernabéu. Então, cara, diante de todo esse contexto, eu não responsabilizo o Carlo Ancelotti pela queda de rendimento do Real Madrid nessa temporada, lembrando que o treinador italiano ainda perdeu Dani Carvajal e Éder Militão logo no começo da temporada, né? Ambos sofreram graves lesões no joelho e ainda assim o Real Madrid não se reforçou na janela de transferências de janeiro, aquela de meio de temporada, como fez, por exemplo, o Paris Saint-Germain, ao contratar Kvicha Kvaratskhelia, mesmo sem precisar, né, tendo no elenco figuras como Désiré Doué e Bradley Barcola. Por outro lado, lá na Alemanha, Xabi Alonso não conseguiu repetir nessa temporada o sucesso alcançado na anterior, o que já era absolutamente previsível,
depois que o Bayer Leverkusen terminou a temporada 2023-2024, faturando o inédito título da Bundesliga e também, de quebra, venceu a Copa da Alemanha, fazendo a dobradinha e detalhe, vencendo as duas competições de maneira invicta, sem sofrer nenhuma derrota. E é importante ponderar que nessa temporada os Werkself ficaram na vice-colocação da Bundesliga a 13 pontos do campeão Bayern de Munique, foram semifinalistas da Copa da Alemanha e quadrifinalistas da Champions League, realizando uma ótima campanha no torneio continental, em especial na fase de liga, até serem superados pelo compatriota e todo-poderoso Bayern de Munique. Deste modo, essa passagem de 2 temporadas e meia de Xabi Alonso pelo Bayer Leverkusen foi tão marcante que ela pode ser considerada, sim, um divisor de águas na história do clube alemão, que deixou para trás o antigo rótulo de Neverkusen para ostentar o atual de Neverlusen, fazendo alusão ao clube que sempre falhava na hora H, né, deixando escapar as oportunidades de ser campeão, para se tornar uma equipe que perde muito pouco, né? Em 140 jogos sob o comando de Xabi Alonso, foram apenas 19 derrotas, o equivalente a uma baixíssima média de 14% de derrotas. O time perdeu muito pouco com o Xabi Alonso à beira do campo. Então, é inegável que o Xabi Alonso provou no Bayer Leverkusen ser um grande treinador, quebrando todos os paradigmas desde a sua chegada ao Bayer Leverkusen, né, quando ele ainda era considerado uma incógnita em razão da idade, né. Ele foi apresentado pelo Bayer Leverkusen depois de um único trabalho pela equipe B da Real Sociedad, na época ainda com 40 anos de idade, e mesmo em meio a diversas dúvidas e incertezas, o técnico espanhol encarou o desafio de assumir o Leverkusen na penúltima posição da Bundesliga e levá-lo ao ápice jamais antes alcançado. Portanto, pelo menos de primeiro impacto, essa união aí envolvendo Xabi Alonso e Real Madrid se mostra bastante próspera, ainda que existam algumas ponderações, principalmente no que diz respeito ao sistema de jogo, já que Carlo Ancelotti e Xabi Alonso têm filosofias completamente distintas, a julgar que o jovem treinador de 43 anos de idade é adepto a uma formação com 3 zagueiros, no caso o 3-4-2-1, um esquema tático jamais utilizado pelo Real Madrid desde a primeira passagem do Carlo Ancelotti pelo Santiago Bernabéu, passando ali pelos sucessores Julen Lopetegui, Zinedine Zidane, que sempre armaram o Real Madrid com uma linha de 4 homens na defesa, né? O Ancelotti sempre variou aí entre o 4-3-3, o 4-2-3-1, o 4-4-2. Então essa é uma questão importante. Será que as escolhas táticas do Xabi Alonso serão de acordo com a característica do plantel madridista ou baseadas nas suas convicções? O Rubén Amorim, por exemplo, se a gente pegar como parâmetro, já chegou no Manchester United com a sua cartilha, seu manual tático embaixo do braço, e implementou a sua filosofia de jogo no Manchester United logo em seu primeiro dia de trabalho, né? Independente aí do perfil dos jogadores do Manchester United, ele foi lá e fez a equipe jogar da maneira que ele pensa e o resultado tá aí, né? O Manchester United realizou a sua pior campanha na história da Premier League. Em todo caso, são treinadores diferentes, né? Não dá pra gente fazer nenhum tipo de comparação aí entre Rubén Amorim e Xabi Alonso, até porque o Xabi Alonso chegou a armar o Bayer Leverkusen com uma linha de 4 homens na defesa em 7 das 34 rodadas disputadas na edição anterior aí da Bundesliga. Depois de um início bastante turbulento do Leverkusen no campeonato, em que o 3-4-2-1 acabou ficando bastante previsível aos adversários, ele acabou mudando a composição tática da equipe, até acabou surtindo o efeito esperado, né, já que o Leverkusen deu uma guinada ali no meio da temporada, mas depois ele retornou ao 3-4-2-1. Seja como for, eu acho que pelo menos inicialmente, nesse torneio mundial de clubes da FIFA aí, o Real Madrid não passará por nenhuma grande revolução, até porque o Xabi Alonso não teve tempo suficiente para treinar os jogadores e também não pegou terra arrasada, né?
Além do mais, o novo técnico madridista já desembarcou na capital espanhola, sendo presenteado aí com a chegada de dois ótimos reforços, como são os casos do lateral Trent Alexander-Arnold e do zagueiro Dan Huijsen. Em contrapartida, com a transferência de Luka Modric ao Milan, o Real Madrid perdeu mais um meio-campista, o que aumenta demais a necessidade do clube em trazer novas peças para o setor de meio-campo. Contudo, depois do torneio mundial de clubes da FIFA, eu acho que Xabi Alonso usará o período de pré-temporada para implementar a sua abordagem de jogo e aí sim montar o Real Madrid a partir do seu esquema tático, sobretudo porque o trabalho desenvolvido por Xabi Alonso no Bayer Leverkusen foi muito autoral e no Real Madrid certamente não será diferente, o que obrigará praticamente todos os jogadores do Real Madrid a atuarem de forma que eles não estão habituados. Logo, diante de todas essas questões, tudo me leva a crer que veremos um Real Madrid completamente renovado, tanto fora quanto dentro das quatro linhas na próxima temporada. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br, onde este QR Code que eu vou deixar na tela, você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!